Quando e como fazer um gráfico de regressão? Você vai fazer tabela de médias quando o seu fator for qualitativo ou o seu fator é quantitativo, mas tem 2 ou 3 níveis. Ou o seu fator é quantitativo, mas o teste F para ele foi não significativo. Quando é que eu vou fazer regressão? Nós vamos tentar, olha bem o que eu coloquei, tentar a regressão quando o fator for quantitativo e tiver mais de 3 níveis. Tentar por quê? Eu não sei se o fator vai ser quantitativo, se vai ser significativo. Se o fator for quantitativo, com mais de 3 níveis, eu vou pedir no SysVar para ele fazer regressão. A saída do SysVar vai ser desse tipo que eu mostrei na aula passada, eu estou repetindo aqui. Ele vai ter lá em vermelho, na parte que eu chamei de 1, tem um númerozinho 1 lá, a análise de variância. No final, que eu chamei de 3, eu tenho análise de regressão. No meio, que está em azul, eu tenho os resultados dos modelos, dos efeitos de regressão. Um resultado para a reta, que é o primeiro grau, um resultado para a quadrática, que é o segundo grau. Se eu tivesse pedido a cúbica, teria mais um espaço azul aí, que seriam os resultados para o terceiro grau, e assim por diante. O primeiro passo, olhar a análise de variância. O teste F para tratamentos foi significativo? Então, você olha o teste F para os tratamentos. Tem duas possibilidades. Pode ser significativo, pode ser não significativo. Se não for significativo, você já para o processo. Vai fazendo uma tabela de médias, colocando a letra A para todas as médias, pronto, fim, acabou. Por quê? Porque eu tenho um fator quantitativo com mais de 3 níveis, mas o teste F para esse fator diz que não tem diferença entre as médias. Se não tem diferença, elas são todas iguais, não tem nenhum modelo que explica isso. O resultado é uma constante. Para qualquer tratamento, a média é a mesma. Isso quer dizer que é uma constante. Agora, se você olhar na análise de variância, o teste F para o fator for significativo, se você falar que sim, então vou ter que olhar a análise de regressão. A análise de regressão em amarelo, lá no final, é sempre uma tabela que sai no final dos resultados do SysVar. Vejo se tem algum efeito de regressão, primeiro, segundo, terceiro graus, significativo. Eu vou voltar aqui para mostrar o que é isso aí. Olha no amarelo, lá embaixo, análise de regressão. É como se fosse uma análise de variância, só que ela é para testar efeitos de regressão. O que são esses efeitos de regressão? Olhe na primeira coluna dessa tabela, causas de variação. As causas de variação vão aparecer assim, B1, B2, B3, B4. B1 significa efeito do primeiro grau. B2 significa quadrática. B3 significaria cúbica. B4, quarto grau. Então, cada linha dessas causas de variação é um efeito de regressão, começando no primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, sem saltar nenhum. E a última é o desvio. O desvio a gente nem vai comentar. Então, eu vou olhar se o B1 foi significativo, olha aqui no teste F, vejo o alfa e vejo o valor P. Por exemplo, nesse exemplo, o B1 é significativo. Então, a reta serve. O B2, vamos lá olhar, deu 1,2, o B2 não é não significativo. Nesse exemplo que está aí, seria só a reta. Então, é aí que eu estou olhando, B1, B2, se cada um desses é significativo ou não. Nesse exemplo, foi só o B1. Vamos adiantar para voltar naquele ponto. Então, eu estava nessa pergunta. Algum efeito de regressão, qualquer um, primeiro, segundo, terceiro, ou mais de um, não importa. Algum efeito foi significativo? Você tem duas possibilidades. Nenhum ou pelo menos um. Então, a resposta vai ser não. Se você falar que nenhum efeito deu significativo, nem o B1, nem o B2, nem o B3, você falar não, vai parar também. Nenhum polinômio se ajusta. Eu tentei o primeiro grau, não serviu, eu tentei o segundo, não serviu, eu tentei o terceiro, não serviu. Então, nenhum polinômio serve. Então, você vai parar a análise e vai escrever tentar outros modelos, porque polinômio não serve. Mas podem existir outros. Lembra que você falou sim
para o teste e F para os tratamentos. Quer dizer que tem diferença entre as médias. Só que essas diferenças não podem ser explicadas por nenhum polinômio, nesse caso aí. Tem que tentar outro modelo. Se for na pós-graduação, num trabalho de pesquisa, num TCC, você não pode parar. Você não vai usar polinômio, vai tentar outros modelos. Então, estou no caso aqui que nenhum polinômio serviu. Mas pode ser que algum polinômio ou mais de um sirva. Então, se você falar assim, olhou a análise de regressão em amarelo, lá embaixo, deu um, pelo menos, ou mais efeitos significativos, você vai ter que olhar os R2, os coeficientes de determinação dos efeitos de regressão que foram significativos. Digamos que tenha dado o B1 e o B2. Você vai ter que olhar o R2 para o B1, para a reta, e vai ter que olhar o R2 para a quadrática. Então, o terceiro passo, nós vamos olhar os R2, supondo que tenha mais de um modelo significativo. Então, agora, o terceiro passo, eu vou para a parte azul. Efeitos de regressão. Vamos olhar os R2, dos efeitos que lá no amarelo foram significativos. Se nenhum tivesse sido, eu já tinha parado. Mas digamos que 1, ou 2, ou 3 foram significativos. Mas eu tenho duas possibilidades. Pode ser que eu tenha 2 efeitos ou 3 significativos, ou um só, mas outros R2 desses que deram significativos foram menores que 80%. Ora, um modelo, não importa se é reta, quadrática ou cúbica, para ele servir, ele tem que dar significativo e o R2 tem que dar mais de 80%. Nós estamos combinando aqui. Se nenhum polinômio deu maior que 80%, a resposta foi não, nenhum polinômio se ajusta satisfatoriamente. Quer dizer, eles deram significativo, serviam, mas não era satisfatório porque eles explicavam pouco. Então, eu vou ter que tentar outros modelos. Mas se algum R2 for maior que 80%, digamos que 2 ou 3 foram maiores que 80%, você escolhe o efeito com o maior R2. Um lá está com 80%, outro está com 85%, outro está com 90%. Você pega o de 90% para fazer o gráfico. E como que eu vou fazer o gráfico? Digamos que eu tenha escolhido uma equação do segundo grau ou do primeiro grau. Como que eu faço o gráfico? Na mão. Como que eu faço um gráfico de regressão? Os exemplos que nós estamos trabalhando são só com 2 variáveis, x e y. Então, eu vou usar gráficos dos eixos cartesianos, um eixo x e um eixo y, porque os meus modelos são todos com 2 variáveis. Esse slide está em branco para dizer o seguinte: qual é o tamanho do gráfico que você vai fazer? Essa é a parte mais importante para você. Então, imagine que você esteja com uma folha em branco na mão, A3, aí você dobra essa folha no meio, exatamente no meio. Essa folha A3 dobrada é esse slide que você está vendo aí, tudo em branco. O seu gráfico vai ter que caber nessa folha. Mas não pode ficar pequenininho num canto, no meio, ele tem que ocupar toda essa metade dessa folha. Ocupar esteticamente. Então, aqui eu vou começar a mostrar o padrão que nós vamos usar, por enquanto, para ser feito na mão. Você pega uma folha, então, é A3 ou A4? Eu sempre troco. Divide no meio. Uma folha de papel xerox. Divide no meio. Nessa metade você vai fazer o gráfico. Para isso, você tem que fazer margem. Você não pode começar o gráfico na beirada do meio, na beirada de cima, ou na lateral esquerda, na lateral direita. Vamos usar mais ou menos essas margens aí, ó. 2,5 de cada lado, 1,5 em cima, 1,5 na parte de baixo. Isso na metade da página. O gráfico vai ficar aí dentro. Esses centímetros aí são margens. Nas margens não se escreve nada. Além disso, na parte de cima, eu vou colocar o título. Até uns 2 anos atrás, os títulos de figura eram colocados na parte de baixo. Mas, acho que tem uns 2 anos, a BNT mudou, o título das figuras são colocadas em cima, centralizado. Quer dizer que você vai deixar 1,5, e ainda vai ter que deixar umas 2 linhas, porque normalmente você gasta umas 2 linhas para escrever o título.
Então, deixa 2 linhas em cima. Um e-mail sem nada, 2 linhas para escrever o título, 2 linhas embaixo, acima da margem, para você escrever a escala do eixo do X e a unidade que está no eixo X. Você vai gastar 2 linhas aí também. Deixa 2 colunas à esquerda. Uma para escrever a escala e outra para escrever a unidade que está no eixo Y. Do lado direito, vai terminar aonde começa a margem, porque eu não tenho que escrever nada. Esse é o espaço do gráfico, que vai conter o título, as escalas, tudo nesse espaço aí, numa metade de folha. Na metade da folha, só a figura, não dá para escrever o comentário. Isso é só para a figura, o comentário vai ficar para a outra metade da folha. O eixo X, eu começo aonde termina a margem direita e venho com ele paro 2 colunas antes da margem esquerda. O eixo X eu fiz em 2 linhas para cima da margem inferior, porque eu vou escrever a escala do eixo Y e vou escrever a unidade do que está no eixo X. O eixo Y, eu vou começá-lo, logicamente, cruzando com o eixo X e subindo até 2 linhas antes da margem superior. Vou deixar 2 linhas antes da margem para eu escrever o título da figura. Agora eu vou pegar o meu exemplo e vou observar lá. O eixo X, o que eu vou colocar no eixo X? O eixo X, em qualquer gráfico, é usual colocar a variável independente. No eixo horizontal, você sempre coloca a variável X. Valores independentes são aquele que o pesquisador, que você escolhe, à sua vontade. No experimento, variável independente são os tratamentos, porque os tratamentos, você escolhe quais os tratamentos que você quer. No caso aqui, são os teores de molibdênio, 0, 1, 2 e 4. Você que escolheu, ninguém mandou. Então, é por isso que chama variável independente. No eixo Y, vai ficar a variável resposta. Olha o nome dela, resposta ao molibdênio. Por isso que ela chama variável resposta. Por isso que ela é uma variável dependente. A produção de soja, aí eu estou pensando que ela depende da quantidade de molibdênio que eu apliquei. Então, o Y vão ser as produções de soja. Eu preciso da equação. Então, estou colocando aqui a equação que o Sysvar já me deu. É uma equação do 2º grau. Eu fui olhar lá, deu o teste F para tratamentos. Aí fui no amarelo, vi quais os efeitos que deram significativos. Vamos dizer que deu B1 e B2. Aí eu fui olhar no R2. O R2 da quadrática foi maior que o da linear, então eu fiquei com a quadrática. Peguei as estimativas que já tinha, que o Sysvar me deu, já montei a equação. E preciso da tabelinha XY. A tabela XY, para fazer o gráfico, o Sysvar solta. É a variável independente, que são os tratamentos, são as doses de molibdênio, 0, 1, 2 e 4. E à direita, na última coluna, tem as médias estimadas, não as observadas, as estimadas. Para fazer gráfico, eu uso médias estimadas. Essas médias foram obtidas com essa equação aí. Repetindo aqui para fazer o gráfico. Vou lá no eixo X, já sabendo dos valores da variável independente, que é a variável X, ela tem 0, 1, 2 e 4. Eu pego o maior valor e coloco lá no final do eixo. Não deixo espaço, não, quase mesmo no último finalzinho. Eu só deixo um beiradinho por educação. Mas é basicamente no final, antes da margem. Depois do 4 é a margem, não escreve nada na margem. Agora eu pego o menor valor dos tratamentos, que é o tratamento 0, e coloco lá no cruzamento dos eixos. Esse não pode sair daí. Se tiver o 0 está exatamente onde cruzam os eixos x, y. Depois que eu coloquei o menor e coloquei o maior valor dos tratamentos, eu vou dividir o resto em uma escala com valores equidistantes. 0, 1, 2, 3 e 4. Vou voltar aqui. Se você olhar, não tem o tratamento 3 na variável independente. Mas aqui embaixo eu não estou colocando os tratamentos. Estou colocando uma régua, uma escala de 0 a 4. De 0 a 4 tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Você pode até não escrever o 3, mas você tem que deixar o espaço dele.
Se ficar sem o 3, tudo bem, mas o espaço vai ser o dobro do outro. São valores equidistantes. Voltando mais uma vez. Agora, no eixo Y, o menor valor é 1,9, eu coloco esse 1,906 pertinho do zero. Aqui parece que está em cima do 0,0, mas não é, porque o zero seria no cruzamento. O 9 ficou parecendo que está no cruzamento. Deixa ele bem próximo. Tipo assim, 1 milímetro, 2 milímetros mesmo. Se você deixar mais, fica um espaço em branco aqui, como se fosse uma praia. E o mar começando lá em cima. Não, o mar tem que começar pertinho do zero. O maior valor foi 3,24. Eu coloco um valor um pouquinho acima, 3,5. Depois que eu coloquei o menor aqui, 1,9, e o maior lá, antes do título, eu vou dividir o eixo Y em valores equidistantes. Quer dizer, eu vou colocar uma régua aí. Essa régua do Y não é a mesma do X, não tem que ser. Então, aqui foi de 0,2 em 0,2. Aqui foi de 1 em 1. Mas a escala é assim, tem todos os valores. Não posso pular nenhum. Posso deixar de escrever, mas o espaço dele tem que estar. Para você fazer um gráfico legal, é deixar as margens, colocar as escalas nos eixos X e Y, sem deixar espaços, nem à direita, nem à esquerda, nem embaixo, nem em cima. Porque senão você não aproveita a página toda. Fica sobrando espaço. Fala, mas por que esse espaço sobrando aqui? Não tem sentido. Mas se você chegou até aqui agora, é só plotar os pontos. Vou voltar de novo ali a tabelinha para você ver os pontos. Eu aproveitei e já coloquei em cada eixo as unidades. Teor de molibdênio em gramas por metro quadrado no eixo X, são os tratamentos. A produção de soja em toneladas por hectare no eixo Y. Isso para informar a pessoa que vai lendo. Já vou fazer um gráfico legal. O primeiro valor aqui embaixo, está quase na origem, é para o tratamento zero, que a equação de regressão deu um valor 1,90, 1,91. Com duas casas, não vai ter jeito de ter mais precisão do que isso. Para fazer na mão, nem no software não vai ter jeito. Então, plotei ele aqui, ficou aqui. Esse segundo valor é para 1, veja bem que ele está no 1, e o Y é 2,59, mais ou menos 2,6 aqui, 2,59 no eixo Y. Vou plotar o 2, vou plotar o 4. Então, isso aqui vocês já sabem fazer. Vocês não sabiam, era dimensionar o gráfico. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou passar a curva por cima desses pontos. Como eles são valores estimados, a curva vai passar exatamente em cima dessas bolotas. Só que, equação do segundo grau tem um ponto de máximo ou de mínimo. Como essa curva aqui, vou voltar aqui, porque eu adiantei. Como essa curva parece que está crescendo, parece não, está crescendo, veja bem, ela começa aqui nesse ponto aqui embaixo e vai subindo. Quer dizer que depois ela vai ter uma curvatura por aqui, ó, porque parece que ela dá uma mudança de direção aqui. Ela vem subindo. Acho que não tenho certeza. Então, eu acho que é o máximo. Mas não tem problema, não precisa saber se é máximo ou mínimo agora, não. Você só tem que saber como que calcula esse ponto aí. Como que acha o ponto de máximo ou de mínimo de uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau eu escrevo assim, ó, B0 mais B1x mais B2x2. Então, essa fórmula serve para esse modelo, que eu escrevi B0, P1 e B2. Menos B1 sobre 2B2. A minha equação, então, é essa aqui. Tendo a equação, eu vou achar o ponto crítico. Menos, ó, cuidado com o sinal, o coeficiente do x, que é o B1, dividido por 2 vezes o coeficiente do x2, que é o B2. Veja que ele é negativo. Esse sinal menos da fórmula, com esse negativo do B2 aqui, vai dar um valor positivo. Dividindo isso por 2 vezes por esse, vai dar 3,44, vamos dizer, aproximadamente. Então, esse 3,44 é o valor no eixo X, que a curva vai mudar a direção. Aí eu tenho que pegar a equação e achar o valor estimado para y nesse ponto 3,435. Vou usar a equação, substituir o x por 3,45, quer dizer, qual a produção obtida nesse valor de 3,435? Essa produção vai ser a produção máxima nesse experimento. Faço a conta aqui, deu 3,29 toneladas por hectare. Ou seja, com 3,4 gramas por metro quadrado de molibdênio,
e obtenha a produção máxima de soja igual a 3,3 toneladas por hectare. Esse é um resultado muito importante, por isso que eu vou ter que calcular para traçar a curva, saber onde que eu vou fazer a curvatura dela e para depois escrever no resultado. Tenho que calcular. Então, em vermelho aqui está plotado o ponto máximo, nesse caso, ponto de máximo. No 3 e 4, aqui deu 3,20 e poucos. Agora sim, eu pego a caneta, mão livre, venho traçando aqui sem tremer, de uma vez só. Aqui eu dou a viradinha para chegar aqui. Margem à direita, margem à esquerda, margem embaixo, só falta o título lá em cima, ainda sobrando uma margem lá em cima. Vamos colocar o título? Figura 1, equação de regressão da produção de soja para as doses de molibdênio. Uma margem lá em cima igual à margem de baixo. Uma margem esquerda igual à margem direita. Eu coloquei 2,5, pode colocar 3 centímetros. Falta comentar esse gráfico. O que você está vendo nesse gráfico? Não dá para fazer o comentário nessa parte, você não pode escrever na margem, você tem que passar para a outra metade da folha para escrever o comentário. Antes de mostrar, o que você está vendo aí? Eu começo olhando o eixo X aqui. O que eu tenho no eixo X? Estou colocando no solo molibdênio. À medida que eu coloco mais molibdênio, o que acontece com a produção? Ela vai crescendo. Ah, mas poderia crescer linearmente. Não, aqui ela está crescendo segundo uma quadrática. O que significa isso? A reta, ela iria crescer sempre. Na quadrática, ela vem crescendo, começa acelerado, 45 graus mais ou menos, dá para você ver, está aumentando rápido, mas vai perdendo força, vai desacelerando, até ficar paralelo ao eixo do X, que é naquele ponto de máximo que eu não marquei ele aqui, mas mais ou menos no 3,4 aqui, mais ou menos. Ó. Aí aqui ela fica paralela, a partir do ponto de máximo ela começa a cair. Então, ela cresce rapidamente, seguindo uma quadrática, até atingir o ponto máximo no 3,4. A partir daí, ela cai lentamente, está vendo? Aqui ela vinha subindo rápido. Aqui ela começa a cair lentamente. A qualidade do gráfico não está boa, porque eu tive que ampliar aí um pouco a figura. Tem software que ela fica perfeita nesse tamanho, né? Mas é só para treinamento, feito à mão. O macete, então... O importante vai ser você descrever isso aí que você está vendo. A pessoa bate o olho e fala, mas a pessoa olha e vê isso aí. Vê isso aqui, mas você tem que treinar a mostrar isso aí. Às vezes a pessoa vê e não se atenta para os detalhes. Então, vamos ver como é que eu vou escrever o resultado. Eu vou diminuir esse gráfico, mas eu vou escrever o resultado na próxima metade. Ó. Então, esse gráfico está na parte de cima, aqui está no início da parte de baixo. Não está na mesma folha, porque não cabe. Você não pode fazer igual isso que está aí, não. As margens estão todas deformadas aí. A produção de soja aumenta segundo uma equação quadrática, ou do segundo grau, até o máximo de 3,286 toneladas por hectare, essa é a produção máxima conseguida, para a dose de 3,4 gramas por metro quadrado de molibdênio. Se você não quiser usar muitas casas decimais, que às vezes não tem muito sentido, você pode abreviar. Por exemplo, 3,40 e poucos gramas de molibdênio, não adianta muito. 3,4 já está bom, uma casa decimal já está bom. Isso aí vai com o seu treinamento, com a sua área que você está trabalhando. É interessante falar que a partir desse ponto a produção tende a decrescer lentamente, para a pessoa saber que a hora chegou no máximo, a partir daí caiu lentamente. Quer dizer, se por acaso ele jogar mais molibdênio do que 3,4, vai ter uma queda de produção, mas ela não vai ser muito drástica, não, vai ser lenta. Então, não precisa muito preocupar com a precisão aí, não, porque se ele passar desse ponto, ele não vai perder muita produção. Então, é importante esse ponto na quadrática. A linear não tem máximo nem mínimo. A linear tem o maior valor, o menor valor, mas isso não é importante. O importante na linear é o B1. Lá na primeira aula eu falo, e no texto, como que interpreta uma equação do primeiro grau. Era isso que eu queria mostrar para vocês.